Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos nesta terça-feira, hoje, 10 de dezembro, mais uma palestra do PPG-100, o Programa de Pós-Graduação em Ciências e Engenharia de Materiais da Universidade Federal de Catalão. Na noite de hoje, a gente recebe a professora doutora Michele dos Santos Oliveira, que vai falar sobre flotação de minérios fosfáticos. A professora Michele é graduada e mestre em Engenharia Química pela Universidade Federal de Uberlândia, doutora em Engenharia Metalúrgica de Minas pela UFMG, professora titular no Cefet, Campus Araxá, é professora permanente no Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Minas e mestrado profissional do Cefet, Minas Gerais, do Campus Araxá, tem experiência na área de Engenharia de Minas e Engenharia Química, com ênfase em tratamento de minérios. Michele, seja muito bem-vindo ao nosso seminário, com sua palestra. O palco virtual do PPG-100 é todo seu, viu? Obrigada, Deilson. Agradeço o convite, agradeço ao André, pela lembrança. Então, vamos iniciar, vamos discutir um pouquinho sobre flotação de minério fosfático. Eu vou iniciar fazendo uma breve apresentação, você já iniciou essa apresentação, mas eu vou dar mais alguns detalhes, vou fazer uma contextualização sobre o fosfato, conceitos de flotação e alguns resultados de estudos. Como você mencionou, minha formação é em Engenharia Química pela Universidade Federal de Uberlândia. Durante a graduação, eu já tive um primeiro contato com a flotação. Eu fiz um estágio na antiga Bum Fertilizantes, aqui em Araxá, e também desenvolvi um projeto de iniciação científica com flotação de minérios numa coluna de bancada. Durante a minha graduação, já tive um certo interesse pelo tema e dei continuidade no mestrado, que eu também cursei na FEC UFO, na Faculdade de Engenharia Química. Fiz o mestrado em Engenharia Química, mas no tema de flotação em coluna de rejeito remoído, que é um rejeito que tinha na época, no processo aqui de concentração da usina de Araxá, essa coluna de bancada que eu utilizava. Meu orientador foi o professor Marcos Antônio Souza Barroso, Marquinhos, que tem uma linha de pesquisa também em flotação na UFO e desenvolve ótimos trabalhos, foi um grande mestre. Depois eu fui fazer o doutorado em tecnologia mineral na UFMG, na Engenharia Metalúrgica, Minas e Materiais, e continuei trabalhando com flotação de minério fosfático. Aí, meu tema de trabalho foi o minério sílico carbonatado, um estudo fundamental. Aqui, coloquei uma imagem do tubo de Halimond, que eu usava para fazer testes na Escola de Minas ainda, da UFMG. Meu orientador no doutorado foi o professor Toninho, Antônio Eduardo Clark Pérez, também uma referência, na área, que me ensinou muito sobre flotação. E atuo, desde o doutorado. Eu já entrei como professora no Cefet, atuo no curso técnico em mineração, no curso de graduação em engenharia de Minas e, mais recentemente, a partir de 2019, no programa de pós-graduação em engenharia de Minas, no mestrado profissional, com disciplinas na área de tratamento de minérios, mais especificamente de concentração, flotação, separação sólido-líquido, entre outras. Então, para iniciar, vou falar um pouquinho sobre o fósforo, que é um elemento, de símbolo P, que é essencial aos seres vivos, que ele é dito sem sucedâneo, ele é sem substituto, e é fundamental para o ciclo, para as plantas, animais, micro-organismos. O seu ciclo, envolve as plantas, os animais e os micro-organismos. Eu coloquei uma imagem aqui à direita dos nutrientes que são essenciais para o crescimento das plantas, e a gente vê o fósforo do solo, absorvido pela planta, que as plantas distribuem para
os animais que as consomem. E, sendo assim, indispensável para o crescimento das plantas, é usado, um dos seus grandes usos é na indústria de fertilizantes. E o fornecedor de fósforo, o principal minério, né, é a apatita. Nós temos, eu coloquei aqui a imagem de uma apatita, e a forma mineralógica mais comum desse fósforo, podendo ser fluorapatita, hidroxiapatita ou cloropatita. Dei um destaque na fluorapatita, que nós temos no Brasil. E nós temos as rochas, os fosfatos de cálcio, que são os que contêm as apatitas. Nós temos esses fosfatos de origem sedimentar, ígnea ou biogenética, sendo que os sedimentares e os ígneos são os principais que têm mais valor econômico. E dentro disso, 75%, né, da disponibilidade hoje do fosfato vem dos minérios de origem sedimentar. No entanto, no Brasil, os nossos concentrados de fosfatos são produzidos principalmente a partir dos depósitos ígneos, 80% das jazidas. Eu coloquei aqui duas imagens de 2009, desculpa, não são tão recentes, mas com o objetivo de quê? De ilustrar, né, a distribuição aí, o primeiro mapa, a localização das minas que estão ativas, e o segundo mapa em pesquisas que estavam na época, né, para ilustrar essa distribuição ao longo do território nacional. E esses fosfatos ígneos estão nos complexos alcalinos carbonatíticos, estão listados aí, o Barreiro, alguns em Minas, né, Salitre, em Goiás, São Paulo, e eu coloquei ao lado direito, a figura 4, está ilustrando as características químicas do minério de catalão, para mostrar que nós temos, né, diferentes tipos de minérios, oxidado, micácio, sílico carbonatado. Então, desses complexos, nós podemos ter teores de fósforo, né, diferentes, e contaminantes, dependendo do tipo de minério, diferente, que vai gerar um desafio na flotação, né, ou na etapa de concentração, podendo ser um outro método, apesar de que a gente vai focar na flotação, diferente de acordo com esses minerais contaminantes, minerais de ganga. E o concentrado de fósforo, o concentrado fosfático, ele é comercialmente expresso na forma do pentóxido de fósforo, do P2O5, ou do fosfato tricálcio. No P2O5, no mineral apatita, eu disse aqui anteriormente, nós temos considerando a fluorapatita, 42,3% de P2O5. E no P2O5, cerca de 43,7% do fósforo. E esses fosfatos com origem ígnea, que são a maior parte, né, das jazidas que nós temos aqui no Brasil, eles têm teores entre 4 a 15% de P2O5. Quando a gente pensa, né, nos fosfatos de origem sedimentar, eles já têm teores maior de P2O5 e uma concentração não tão complexa. O uso de origem ígnea exige operações de lavra mais seletivas e sofisticados processos de concentração. Aqui eu coloquei o fluxograma beneficiamento do minério de Tapira, para ilustrar, né, o número de etapas que nós temos para fazer o enriquecimento do fósforo no nosso produto final, que nós denominamos de concentrado. E aqui, ilustrando, nós temos três circuitos, circuito de granulado, circuito de friável, circuito de ultrafino, gerando aí os concentrados. E a gente pode observar pelo fluxograma que nós temos como operações de concentração, separação magnética de baixa intensidade, separação
SMBI, né, o símbolo, separação magnética de alta intensidade, assim como a flotação, para fazer o enriquecimento do P2O5 para atender, né, a indústria de fertilizantes. E sendo assim o principal método de concentração, a flotação. A flotação, ela consiste, né, como eu disse na introdução, abrindo parênteses, vou falar assim, os conceitos, né, de flotação, porque o André até comentou comigo que nós temos um público diversificado, então achei interessante trazer também alguns, né, os conceitos. E essa imagem aqui eu peguei da dissertação da Amanda, que ela fez uma modificação, ilustra, né, um equipamento de flotação, uma célula mecânica, para a gente definir como é essa operação unitária da flotação, como ela separa ou concentra, enriquece esse fosfato. Nós temos aqui no equipamento a alimentação da nossa polpa. A polpa é o que? O minério em água, uma determinada porcentagem de sólidos. Esse minério é distribuído no equipamento, que tem um agitador que faz, né, responsável pela suspensão manter essas partículas da polpa em suspensão, e também por onde entra o gás. E através da agitação, do cisalhamento aqui do gás que é injetado contra o estator, formam-se as bolhas, que são quebradas e distribuídas ao longo da máquina aqui, da polpa. E desse movimento, nós temos o contato das partículas com as bolhas. E o processo de flotação é o quê? É um processo de separação sólido-sólido, que eu vou separar partículas com características de superfície, que são molháveis pela água, que a gente chama de partículas hidrofílicas, que têm uma superfície com característica polar, e partículas hidrofóbicas, que são pouco molháveis pela água, que têm a superfície com caráter mais apolar. Então, da injeção desse gás na polpa e do contato dessas partículas com as bolhas de gás, as partículas com a superfície hidrofóbica interagem com as bolhas e esse contato, né, elas deslizam aqui na superfície da bolha, e as partículas, o vídeo está mostrando os minerais hidrofóbicos marrons, hidrofílicos amarelos. Esse contato, as partículas hidrofóbicas se aderem, tem uma maior probabilidade de se aderir nas bolhas de gás. Esse agregado bolha-partícula, como mostrado na imagem, acende, né, por uma questão de menor densidade, forma, então, no topo do equipamento, uma espuma. Essa camada de espuma, né, contendo os minerais hidrofóbicos, ela transborda no topo do equipamento e ela é separada da polpa. Então, com isso, a gente faz a separação das partículas com características hidrofóbicas das partículas hidrofílicas que saem aqui pelo afundado. A flotação é uma operação que tem muitas vantagens. Por exemplo, é muito versátil. Cada mineral tem uma superfície característica. Então, eu posso usar a técnica praticamente, né, todos os bens minerais. Num exemplo, o quartzo e o feldspato, os dois são leves. Seria difícil fazer uma separação entre eles por concentração gravítica, né, baseando na diferentes densidades. Os dois são não magnéticos e são não condutores. Também seria difícil promover uma separação por métodos físicos, aqui separação magnética ou eletrostática. Mas cada um tem uma superfície característica e eu consigo fazer a separação, né, usando de reagentes que conseguem hidrofobizar um desses minerais. Outro ponto é a precisão da separação. Da grande relevância da flotação é que, apesar de nós termos a maioria dos minerais naturalmente hidrofílicos, e eu acabei de mencionar que nós vamos, na flotação, separar os minerais hidrofílicos, né, e os hidrofóbicos, nós
conseguimos induzir, a gente diz, induzir ou ampliar a propriedade diferenciadora. Ou seja, a gente consegue alterar a característica dessa superfície de hidrofílica para hidrofóbica. Aumentar aqui, né, diminuir a molhabilidade, vamos dizer assim, molhabilidade pela água. Então, nessa imagem está ilustrando aqui uma partícula mineral e nós temos aqui reagentes em contato com essa partícula, um reagente que a gente chama de surfatante, que tem uma parte polar e uma parte apolar, vou dar mais detalhes na sequência. E esse reagente, eu costumo, né, dar o exemplo, fazer uma analogia como se eu tivesse uma bola de futebol e eu embrulhasse essa bola com um papel de presente de cor amarela, e quando eu olho para a bola, eu estou vendo, né, o papel, eu estou vendo ela toda amarela, mas se eu tiro, desembrulho a bola, eu tenho a bola com as características dela que se mantém. Então, acontece, né, essa ação aqui na superfície da partícula, nessa região interfacial, e podendo alterar a polaridade dessa partícula. Com isso, a gente pode, né, pode usar o processo de flotação em diversas situações. Um outro ponto positivo é a eficiência da separação. Nós temos aqui a tabela que o Baltar traz no livro, Flotação é uma nova abordagem, então já deixo a indicação, uma ótima referência sobre flotação, mostrando a separação, né, a eficiência da separação que nós temos para diversos minérios, inclusive o minério fosfático, que sai aqui de teorias de 5%, nós já temos usinas, como aqui Serra do Salitre, né, com alimentação, teorias até abaixo de 5%, cerca de 4% de P2O5, e são enriquecidos até 35%, que é a especificação da indústria de fertilizantes. Com sucesso aí usando a operação de flotação. Então, uma outra vantagem da flotação é a maior tolerância aos finos, que a gente consegue aplicar, né, com êxito a minérios de até 10 micrômetros e com distribuição granulométrica heterogênea. Eu coloquei essa imagem mostrando o que a gente tem aqui. Se a gente imaginar, né, um cubo, uma determinada massa, por exemplo, 1 grama, considerar o que eu tenho de área de superfície por grama, área superficial específica, à medida que eu diminuo o tamanho, considerando essa mesma massa, eu tenho um significativo aumento da área superficial. Então, as propriedades de superfície, elas ganham cada vez mais importância à medida que a gente tem dimensões menores. E como a flotação é uma técnica que depende das superfícies, nós conseguimos sucesso, né, êxito para fazer a concentração, a separação de minerais de tamanhos menores, que às vezes é difícil ou impossível com outros métodos. Falando dessa versatilidade em relação à granulometria, nós temos aí variações desde o limite superior até o limite inferior de 1 milímetro, no caso de carvão, até 5 micrômetros. Então, o que define qual que é o maior tamanho que eu consigo flotar? Eu preciso de ter a liberação dos grãos do mineral minério, ele tem que estar livre para ser separado. E, por outro lado, também a possibilidade de transporte dessa partícula pela bolha, que vai depender também da densidade. Partículas maiores, mais pesadas, elas podem, né, se desprender aqui, que a gente chama de destacamento da bolha. E, por outro lado, temos o tamanho mínimo aí, em torno de 40 a 10 micrômetros, quando a gente está considerando, né, a deslamagem, que é função até onde, né, qual o tamanho que vai acontecer esse corte, função de um consumo exagerado de reagentes, porque como eu mostrei na imagem, quanto maior, menor o tamanho, maior a fragmentação, menor o tamanho das partículas, mais área de superfície
e esses reagentes eles vão atuar nas superfícies, então eu vou ter um maior consumo de reagente e perda de seletividade. Considerando, né, que a gente tem cada vez minérios mais complexos, os teores diminuindo, também necessidade de processamento de rejeitos, com granulometrias finas, então essa característica, né, da flotação é importante para o sucesso aí desse método, para que, né, ele continue sendo utilizado. Uma outra vantagem é a possibilidade de produção em larga escala, que tem um custo moderado, e isso viabiliza mesmo em casos de baixo valor agregado, como é o exemplo que nós estamos tratando aqui de flotação de fosfato. Então, eu trouxe novamente aqui uma imagem de Itapira, né, que é uma usina que processa uma grande quantidade de minério, uma das maiores da América do Sul. E uma outra, um conceito, mais um conceito, né, que envolve a flotação, é a separação em flotação direta e flotação reversa. O que é a flotação direta? Quando a espuma separa o mineral de valor econômico. Quando ele é coletado, né, na espuma, nós dizemos que a flotação é direta. Por exemplo, o caso mais comum do fosfato, né, dos minérios ígneos brasileiros, nós hidrofobizamos o mineral minério, que eu mostrei que é a apatita, e essa apatita é coletada pela espuma. Mas nós podemos ter flotação reversa, por exemplo, no minério de ferro. Um outro exemplo, o caso da barita, que às vezes é um contaminante do minério fosfático, que pode ser flotada, né, anteriormente a apatita. Então, você flota o contaminante, pode também depois ser um subproduto, e afunda a apatita. Isso seria um exemplo de flotação reversa. Então, já adiantando, né, como nós vimos no exemplo que eu coloquei aqui, nós temos, nesse caso, flotação direta da apatita. E daí vem, né, que para viabilizar o processo de flotação, nós temos que empregar os reagentes. Os reagentes de flotação, eles podem ser compostos orgânicos ou inorgânicos. Tem uma diversidade de reagentes que são usados. E esses reagentes estão empregados com o objetivo de controlar as características das interfaces que estão envolvidas na flotação. E eles têm nomes de acordo com a função que eles desempenham. Os coletores são aqueles reagentes que têm a função de transformar a superfície do mineral de hidrofílica para hidrofóbica. A mesma imagem que eu mostrei aqui, da Mariana. Mostrando, né, esse posicionamento do reagente na superfície da partícula. Essa tendência do reagente, do coletor se posicionar na superfície aqui, e esse ato dele se concentrar na superfície é o que a gente chama de adsorção, concentração na superfície de uma determinada espécie química. E eu coloquei aqui na imagem da direita o carboxilato, né, que é um reagente que nós usamos na flotação de fosfato, e nós temos aqui no exemplo um grupo funcional, carbonila e hidroxila, gerando aí o ácido carboxílico, que a gente chama de ácido carboxílico. Eles são chamados de ácido graxo quando tem a cadeia longa dos átomos de carbono, e podem ser saturados ou insaturados, com duplas ligações. Esses ácidos graxos, eles se posicionam, então interagem à cabeça, que o grupo funcional interage com a superfície da partícula, essa parte iônica, e a cauda do sulfatante, essa cadeia de hidrocarbonetos, fica em direção, né, direcionada para a polpa, e do contato da partícula com a bolha, essa parte apolar vai, né, interagir com a bolha de gás e vai formar um agregado bolha-partícula que vai
ser transportado para a zona de espuma. Além dos coletores, outros reagentes que são usados na flotação, com a função de espumante. O que seria um espumante, um detergente? Os espumantes, eles se posicionam, diferente, né, dos coletores que ficam na superfície da partícula, na interface sólido e líquido. Os espumantes, eles se posicionam na interface gás líquido. Aqui a gente tem, do lado direito, ilustrando duas bolhas de ar. Em volta dessa bolha, que ela está no meio aquoso, né, nós temos uma película de água envolvendo essa bolha, injetada na nossa polpa, e os espumantes, eles se posicionam aqui também, nessa interface, de forma que a parte polar fica direcionada para a fase aquosa, e a parte apolar para a bolha, para o ar. E a presença do tensoativo evita que coalescência dessas bolhas, é o que dá estabilidade, mantém essa espuma estável e com condições, né, de transportar as partículas minerais. Nós sabemos que se a gente simplesmente injetar o gás no meio fluido, a gente não consegue formar espuma, estabilizar essa espuma sem a adição de um tensoativo, né, de um espumante. Então, o que seria um tensoativo? Também é um sulfatante, assim como nós vimos aqui no caso do coletor. Os sulfatantes são compostos orgânicos que têm duplo caráter. Uma parte é polar, é a cabeça dele, é um grupo funcional aqui, e a cauda apolar. Nós temos sulfatantes iônicos, os que têm carga positiva, né, são chamados de catiônicos, os que têm carga negativa de aniônicos, e podemos ter ainda sulfatantes anfotéricos, que dependendo do pH, ele pode agir como aniônico ou catiônico, então também chamado de zifteriônico. E temos os tensoativos não iônicos. Então, o que vai definir a seletividade, se esse reagente vai interagir com as partículas, se ele vai ter a função de coletor ou a função de espumante, é a cabeça aqui do reagente, é o grupo polar do sulfatante. Ele é responsável pela seletividade. Aqui nós temos, nessa imagem, eu gosto muito de mostrar essa imagem do Furtwängler, acho que vou colocar a referência mais à frente, trago ela novamente. Então, a gente tem duas partículas, uma um pouco mais clara e essa um pouco mais escura, onde o reagente, ele interagiu, né, ele absorveu aqui, na função de coletor, na superfície dessa partícula mais clara, de forma que a cabeça dele que interage, ou seja, a parte iônica faz que absorve, né, que interage com o sólido. Então, dessa absorção, nós conseguimos hidrofobizar a partícula, deixar ela com a superfície menos molhada pela água. Então, os círculos com X representam essas moléculas de água aqui na polpa. Então, a gente vê que a segunda partícula ela está hidratada, é uma partícula que está hidrofílica aqui, né, e as moléculas de água simbolizando essa hidratação, e essa partícula que foi hidrofobizada, a gente não vê essa interação com as moléculas de água. Então, o grupo polar, que é o responsável por essa partícula, porque ela absorveu nesse reagente, nesse mineral, né, escolheu esse mineral e não absorveu no segundo mineral. Então, isso é o que a gente chama de seletividade. E ela também que é a responsável pela solubilidade do reagente meio aquoso. Como a flotação ela é um sistema trifásico aqui, que nós temos fase aquosa, a fase sólida e a fase gasosa, para o reagente ele precisa ser solúvel, né, no meio aquoso. Então, e também pela ligação, né, com a superfície, como eu já mencionei. Considerando, então, que nós temos aqui as três fases, nós temos diversas interfaces. A interface aqui sólido-líquido, representada, né, pela superfície da partícula. Na bolha de ar, nós temos a interface
gás líquido, e aqui nós temos as moléculas de água envolvendo essa bolha, e também podemos ter a interface líquido-líquido quando a gente utiliza de reagentes que são immiscíveis em água, e aqui, depois que essa partícula hidrofóbica entra em contato com a bolha, ela fica, né, escorrega pela bolha e aderida à bolha, nós temos uma interface sólido-gás. Então, essas interfaces, a gente sabe que no seio da fase nós temos propriedades aqui constantes, mas essa região interfacial que divide as duas fases, por exemplo, na imagem da direita, a interface, né, líquido-gás, se a gente imaginar a superfície da bolha, nós temos aqui os círculos mostrando as moléculas de água, simbolizando essas moléculas de água, e as setas, as interações intermoleculares. Se eu estou considerando a água, são ligações de hidrogênio. Uma molécula que está no seio da fase líquida, ela, se eu fizer, né, uma soma dessas interações, dessas forças que estão atuando aqui entre as partículas, entre as moléculas de água, nós temos uma resultante nula. No entanto, na região superficial, nós observamos o quê? Um desequilíbrio, porque eu tenho interações com as moléculas aqui que estão ao lado e com as que estão inferior. Então, desse desequilíbrio de forças que nós temos nessas regiões, surgem os fenômenos superficiais. Por exemplo, a tensão superficial, a distorção, que eu já até comentei sobre ela, o potencial zeta, que são importantes, vou comentar rapidamente, né, para o entendimento da flotação, já que os reagentes, eles agem nessas regiões, nessas interfaces. Então, a tensão superficial, como eu disse, eu tenho aqui uma força resultante direcionada para a fase líquida, essa força por centímetro por linha aqui, né, da superfície, é uma das definições da tensão superficial, mas também é uma resistência ao aumento de área de superfície, o trabalho que eu tenho que realizar para aumentar a área de superfície, também uma definição mais termodinâmica, né, da tensão superficial. Essa tensão superficial, ela interfere na flotação de que forma? Porque aqui, se nós não controlamos a tensão superficial, a gente tem uma diferença de pressão interna e externa da bolha muito alta, e essa bolha não se mantém, a gente não consegue formar espuma. Então, o que é necessário? Fazer, né, uma redução da tensão superficial. E nós temos alguns reagentes que são chamados de tensoativos, que são os surfatantes, que eu estou mencionando sobre eles. Dentre eles, álcoois, carboxilatos, sulfatos, sulfonatos, aminas, que quando estão dissolvidos na água, eles afetam o valor dessa tensão superficial, na interface líquido-gás. Porque esses reagentes, eles tendem a se posicionar aqui na interface. Como ele é um surfatante, ele tem uma parte polar, que fica direcionada para a fase líquida, e uma parte apolar, é mais conveniente para ele, termodinamicamente, se posicionar na interface do que no seio da fase. Quando ele se posiciona na interface, ele enfraquece essas interações intermoleculares, já que ele tem aqui, né, uma parte apolar e uma parte polar, eu estou substituindo ligações de hidrogênio por interações de polo induzido de polo, que são mais fracas, e então fica mais fácil aumentar a área de superfície, ou seja, eu consigo reduzir a tensão superficial. E essa figura, ela mostra esse comportamento. À medida que a gente aumenta a concentração dos álcoois aqui, né, ilustrados pelo gráfico, nós temos uma redução da tensão superficial. Por outro lado, se a gente tem também a adição de sais inorgânicos, eles podem, na água, né, eles podem fazer o comportamento inverso, o aumento da tensão superficial. E eu tenho ainda reagentes aqui que fazem um decréscimo, né, muito pequeno aqui, quase desprezível, da tensão superficial, que são a classe de etilcompostos mais usadas, né, na flotação de sulfetos. Então, esse gráfico ilustra aqui uma interface líquido-gás e esses reagentes se posicionando nessa interface de forma que eu
observa o valor da tensão superficial que vai diminuindo com o aumento da concentração do sulfatante. Mas isso acontece até um determinado limite, que a partir dessa concentração, que é chamada de concentração micelar crítica, esses reagentes começam a formar agregados, que são as micelas. Então, eles formam esses agregados porque eles interagem aqui também por interações, que a gente chama, né, Van der Waals, entre as cadeias, interações hidrofóbicas, deixando a cabeça aqui em contato com a fase aquosa e o interior apolar. Então, se os reagentes estão se agregando, formando as micelas, eles não estão se posicionando nas interfaces. Então, é importante trabalhar em concentrar a flotação, já que eu quero que o reagente se posicione na superfície em concentrações abaixo dessa concentração micelar crítica. Então, pensando no espumante, mais uma vez, né, as funções que eu mencionei anteriormente, mas deixei aqui descrito: reduzir a tensão superficial. Nessa interface líquido-gás, a gente tem aqui essa imagem também do Baltar, mostrando, né, esse tensativo se posicionando com a fase apolar, com a cadeia aqui, para a fase apolar, direcionado para o ar, e a cabeça para a fase líquida. Então, a presença desse tensoativo fortalece essa membrana de água que envolve a bolha, protegendo essa bolha, né, contra choques externos, dando maior estabilidade. Então, ainda pensando nos surfatantes, nós falamos daqui da função de coletores, da função de espumantes. Reforçando agora, a função de coletor, esse tensoativo, ela pode ser quantificada. Como que eu sei se esse reagente está funcionando, ele está hidrofobizando a minha partícula? Então, a gente tem os critérios de flotabilidade, que a gente faz essa avaliação da hidrofobicidade. Dentre eles, o que a gente chama de ângulo de contato. O que é o ângulo de contato? Se eu imaginar o nosso sistema aqui, as três fases, né, estão presentes, imaginando essa figura ilustrando a fase sólida, e eu estou aqui no ar, e deposito numa gota de água aqui sobre esse sólido. Esse líquido, ele espalha sobre a superfície do sólido, e no ponto de contato das três fases, aqui a gente tem o ângulo, né, o ângulo de contato, que é medido sempre a partir da fase líquida. Nessa primeira imagem, eu tenho um ângulo menor do que 90 graus, porque o líquido está espalhando mais sobre a superfície do sólido. Ou seja, esse sólido é mais molhável pela água. Na figura, na imagem do meio, a gente tem um ângulo de 90 graus e na imagem da direita, um ângulo maior do que 90 graus. O líquido está molhando menos a superfície do sólido. Então, a literatura considera, né, para materiais em geral, acima de 90 graus são chamados de hidrofóbicos e abaixo de 90 graus hidrofílicos. Mas para a flotação, a gente já considera que ângulos de contato acima de 60 graus são suficientes para hidrofobizar a superfície do sólido para que ele seja coletado pela bolha no processo de flotação. Então, a figura inferior ilustra o quê? A gente tem aqui o ângulo de contato θ, né, no ponto de contato das três fases, antes da adição de um sulfatante e após a adição de um sulfatante. E a gente observa o quê? Que com o posicionamento desse sulfatante, nós tivemos um aumento, né, do ângulo de contato. Então, ele está fazendo o quê? Ele está hidrofobizando. Pela medida do ângulo de contato, eu consigo avaliar se um determinado reagente consegue, né, ser um coletor eficaz para um determinado sistema. Um outro critério de flotabilidade que nós usamos é a microflotação. São usados tubos, são chamados aqui de tubo de Hallimond. Nessa figura da direita, ele é um tubo de vidro pequeno, é muito comum, é mais comum ser usado com minerais puros. Para quê? Para fazer uma avaliação também da hidrofobia, se aquele reagente ele consegue hidrofobizar, qual é o melhor valor de pH, para que aconteça essas interações, essa absorção. Tempo de condicionamento, tempo que eu preciso, né, para que o reagente fique em contato com as partículas. Então, nessa figura, nós temos aqui
a imagem do tubo, ele é feito de duas partes, uma parte inferior, uma parte superior, alguns têm até um extensor aqui, por causa da granulometria, a gente também tem uma configuração com ele vertical. Então, nós alimentamos as partículas, até trouxe aqui um vídeo, mostrando, primeiro, né, o tubo de Halley, onde faço o condicionamento. Então, eu tenho um agitador magnético, eu coloco o meu mineral em contato com a solução, com o reagente, por um determinado tempo, que nós chamamos de tempo de condicionamento. Depois disso, a gente alimenta o gás. Quando o gás entra no tubo, começa a acontecer a flotação, a coleta. Então, esse tempo de flotação, chamado de tempo de coleta. E, como resposta, se eu uso só um mineral para fazer esse ensaio, um mineral de cada vez, pensando no nosso minério fosfático, mineral apatita, nós então fazemos o ensaio com a apatita e com os minerais contaminantes que eu tiver, né, naquele determinado minério. É muito comum a gente ver, né, estudos avaliando calcita, dolomita, silicatos, porque são contaminantes aí, né, do minério fosfático. Então, a gente faz o ensaio usando a apatita, faz o condicionamento, depois alimenta o gás e se o mineral for hidrofobizado pelo reagente, ele vai acender com a bolha de gás e vai ser recolhido aqui do lado direito. Então, a quantidade que eu flotei, né, que flotou, que foi removida pelo ar, em relação ao que você alimenta, é o que a gente chama de flotabilidade, é um resultado aí desse ensaio de microflotação. E que serve para avaliar essa questão, né, da hidrofobização, da absorção dos reagentes junto com outros testes. E ainda pensando nos reagentes de flotação, nós temos os modificadores ou reguladores. Como eu disse, pode ser que o coletor ele tenha dificuldade para ser seletivo, para hidrofobizar apenas essa espécie mineral aqui, voltando, né, com a imagem anterior do mecanismo da flotação. Então, para ajudar o coletor nessa seletividade, a gente tem a classe dos modificadores ou reguladores. E eles recebem diversas denominações. Os reguladores de pH são usados para controlar o pH, já chamando atenção para o fato do pH ser fundamental, esse controle de pH, né, ser muito importante para a flotação, né, principalmente, né, no caso da flotação de fosfato. E dependendo do pH da polpa, a gente pode ter a polpa com as partículas com uma dispersão maior, ou essas partículas, né, mais agregadas. Isso vai depender do pH, e que também vai influenciar, consequentemente, na carga da superfície das partículas e na ação dos reagentes. Então, por isso, nós utilizamos desses reguladores de pH. Também podem ser usados ativadores para promover, né, a ativação. Às vezes o coletor não tem uma capacidade de interagir com o sólido, mas o ativador faz a ponte. E os depressores, que no caso do fosfato nós usamos, no caso dos fosfatos ígneos, são necessários esses modificadores devido à complexidade, né, da flotação desses fosfatos, dos minerais contaminantes. Esses depressores, então, o que faz um depressor? Modifica a superfície do mineral que eu não quero que seja coletado, né, aumenta a hidratação, a hidrofilicidade desse mineral, impedindo que a sua coleta. Então, eu coloquei um exemplo aqui do amido, né, do constituinte do amido, que é um polissacarídeo aí, composto de moléculas de glicose. Vou falar um pouquinho mais à frente. E resumindo, então, a flotação, mecanismo de flotação. Nós temos as partículas que estão na polpa. Nessa polpa, nós injetamos as bolhas de ar. Nós temos, então, um dos minerais que é menos molhável pela água, que tem a superfície hidrofóbica, ou que foi hidrofobizado pelo coletor. O mineral aqui mais hidratado, mais hidrofílico.
Há o contato das partículas com as bolhas, que acontece nos equipamentos de flotação, que é chamado de colisão bolha-partícula. Desse contato, a partícula, né, desliza na superfície da bolha, para acontecer a captura da partícula pela bolha, essa película de água que envolve a bolha precisa afinar aqui, romper, e essa partícula fica aderida à bolha, forma um agregado bolha-partícula que vai acender, separando esses minerais hidrofóbicos. Muito bem. Então, a flotação, ela muitas vezes é classificada, né, na literatura em flotação de sulfetos e não sulfetos, porque a flotação de sulfetos, né, tem características específicas, então tem essa separação desses dois grandes grupos. Alguns autores fazem essa separação, outros não, mas enfim, o que nós estamos tratando, os minérios fosfáticos, eles estão aqui na classe dos não sulfetos. Dentro dos não sulfetos, de acordo com essa molhabilidade aqui pela água, nós temos os elementos aumentando, né, a afinidade pela água, de cima para baixo, os elementos nativos, os de baixa solubilidade, óxidos, silicatos, e os que são classificados como levemente solúveis, que nós temos aqui os fosfatos, a apatita. Levemente solúveis porque tem, do contato desse mineral na água, vai ter uma interação da superfície com o meio aquoso, e eles vão se dissolvendo, né, com uma baixa solubilidade, mas dessa dissolução vai gerar a movimentação de íons da superfície para a fase aquosa, o que torna a flotação mais complexa, já que isso vai interferir, né, na ação dos reagentes, vai interferir na qualidade da água. Então, aqui mostrando novamente, né, a solubilidade agora da apatita, especificamente em função do pH, e essa figura mostra de novo essa classificação dos minerais. Não tem, né, afinidade pela água, e os minerais hidrofóbicos, como carvão, e essa afinidade vai aumentando, e a gente tem aqui novamente os sais, também são chamados sais semisolúveis ou levemente solúveis, na apatita, e mais dois minerais, a calcita e a barita, que são muitas vezes contaminantes da apatita, também estão classificados nessa classe. E essa imagem da esquerda mostra que a solubilidade da apatita em função do pH. Então, a gente nota que com a redução do pH, nós temos ainda um aumento de solubilidade, um aumento da quantidade de cátion, cálcio aqui, de íons, sendo direcionados, né, saindo aí da superfície. E dessa interação, nós temos para os sólidos, como no caso, novamente, aqui a fluorapatita, são sólidos triônicos, podemos ter, nós quebramos, né, fragmentamos essa apatita nos processos de cominuição, quebramos ligações fortes, geramos uma alta energia livre aí de superfície, e dessa energia de superfície há a necessidade dessa interação com o meio aquoso. E nesse caso, né, da apatita, nós temos aqui diversas reações de hidrólise e complexação que podem acontecer, e a consequência dessas diversas reações é um desbalanceamento, né, de carga na superfície da apatita, que vai depender das condições de pH. Então, a gente pode ter a superfície dessa movimentação dos cátions e ânions, pode ter um excesso de carga positiva, fica mais cargas positivas na superfície do que negativas, a gente diz que ela está, né, carregada com excesso de carga positiva, ou eu posso ter mais sítios na superfície negativos do que positivos. Os cátions têm uma facilidade maior de deixar a superfície dos sólidos em geral, então
a gente diz que a superfície está com excesso de carga negativa. E se acontece esse desbalanceamento, se gera-se um excesso de carga na superfície, há a formação do que a gente chama de dupla camada elétrica. Então, íons de carga oposta, eles tendem a se posicionar próximo à superfície para que a gente tenha, né, atinja essa neutralidade. Então, essa dupla camada elétrica, ilustrada aqui nessa imagem do Walter traz no livro novo, ficou muito didática. Então, a gente vê a superfície do sólido aqui. Vamos imaginar que a gente tivesse aqui um mineral, apatita, e numa condição onde eu tenho mais sítios negativos do que positivos, então a superfície está com excesso de carga negativa. Então, eu vejo aqui, né, as moléculas de água em volta dessa superfície, uma superfície hidrofílica. Então, tem interação com essas moléculas de água. E desse desbalanceamento, a gente vai ter, então, a aproximação de cargas, na maior parte de sinal oposto, até uma determinada espessura, constituindo aí a dupla camada elétrica. Então, se eu fizer um zoom aqui na dupla camada elétrica, a gente vai ver que próxima à superfície a gente tem uma região que é chamada de camada de Stern, onde que é dividida, né, em duas partes. Aqueles íons que conseguem chegar na superfície, colar aqui na superfície, absorver, eles são ou íons específicos, ou o que a gente chama de íons determinantes de potencial, que são aqueles íons que são capazes de modificar esse excesso de carga aqui na superfície. Eles chegam na superfície porque tem uma certa afinidade com essa superfície. Imaginando que o nosso reagente seja o ácido graxo, o ácido carboxílico, que eu mostrei, né, anteriormente. Deixa eu voltar rapidinho aqui, para ter uma imagem dele. Mas imaginando aqui, né, um grupo, um ácido graxo, que eu tenha aqui, por exemplo, o ácido oleico, né, por exemplo, 18 átomos de carbono, uma dupla ligação, que essa cabecinha, ela é negativa, daí vem a terminologia da flotação aniônica, que o mais comum é a gente usar esses reagentes que têm carga negativa. Então, por isso, flotação aniônica direta do fosfato. Imaginando, então, que esse reagente ele vem para a superfície. Ele vem para a superfície por quê? Porque eu tenho na superfície da apatita sítio de cálcio, forma aqui um composto, uma reação, é uma dissorção que a gente chama de dissorção química, que é uma interação forte, que é capaz de arrastar essas moléculas de água, afastar, né, essas moléculas de água, e esse reagente se ligar aqui nesses sítios cálcios da superfície, a gente diz que ele está dissolvendo, é uma dissorção específica ou química, que é uma dissorção mais forte, e eles, então, conseguem chegar bem próximo da superfície nessa região que é chamada de plano interno de Helmholtz. Se a gente pode pensar, mas ele é um reagente aniônico, né, tem carga negativa, e a superfície tem excesso de carga negativa, mas como é uma interação forte e específica, ela acontece apesar da repulsão eletrostática. E aqui já, um pouco mais distante, a gente tem os íons de carga oposta, são chamados de íons indiferentes, que estão presentes aqui no plano externo de Helmholtz, por terem carga oposta da superfície. Então, eles ficam na camada de Stern em posições mais rígidas, enquanto nós temos uma segunda camada, que é a camada difusa, que é a camada de Gouy, que esses íons se movimentam, as interações térmicas aqui, né, e com interações com a superfície. Então, a gente observa essa camada, né, de carga em volta da superfície do sólido que tem esse excesso de carga. Ela só existe se eu tiver, né, um excesso de carga na superfície. E por que eu estou mostrando isso? Porque a presença dessa camada de Gouy aqui, dessa dupla camada elétrica, é uma das razões para as partículas estarem dispersas na polpa, estarem afastadas, que eu
Se essas partículas se agregam, principalmente quando a gente vai reduzindo o tamanho, aumenta as interações superficiais, os reagentes não vão conseguir interagir com esse sólido, hidrofobizar a partícula para promover a flotação. Então, há essa componente da dupla camada, essa camada difusa, responsável por essa, né, dispersão da polpa importante para a flotação. Muito bem, e existe um plano aqui separando essas duas camadas, que é chamado de plano zeta ou plano de cisalhamento. Se por acaso eu movimentar esse sólido, ela está carregada, se eu colocar no campo elétrico, essa partícula se movimentar, essa região bem próxima da partícula mais escura aqui vai seguir o sólido, né? Essa camada de água que contém essa camada de esté, e vai quebrar, vai cisalhar onde? No plano zeta. E eu vou conseguir medir aqui nessa diferença de potencial, e esse potencial medido nesse plano é chamado de potencial zeta. E ele é uma medida que a gente faz, né, em estudos de flotação para indicar essas condições de carga de superfície. Então, eu trouxe aqui resultado de potencial zeta de apatita que eu determinei no meu trabalho de doutorado. Então, usei 2 amostras diferentes de apatita, fiz essas medidas de potencial zeta com um equipamento que mede, né, a mobilidade eletroforética, e a partir delas calcula o potencial zeta. Então, esse gráfico está mostrando o quê? Que se eu variar o pH, eu tenho uma variação no valor aqui desse potencial zeta. Então, ou seja, o pH vai interferir nessa carga da superfície, essa condição da polpa, né, dela estar dispersa, ou também na absorção dos reagentes. Então, eu vejo, para essa apatita que eu estudei, eu tenho aqui a superfície carregada, né, com cargas negativas, até chegar num ponto onde o potencial zeta é 0, que é chamado de ponto isoelétrico. Para essa tracejada da apatita C1 foi em pH em torno de 4,5. Então, abaixo desse pH é excesso de carga positiva na superfície da apatita, e acima desse pH, excesso de carga negativa. Então, eu fiz ainda medidas desse mineral, do mineral apatita, na presença de diversos reagentes, dentre eles o oleato de sódio, que é um reagente, né, um ácido graxo, muito usado aí, né, no fosfato, principalmente em trabalhos de pesquisa, para avaliar a flotabilidade de minerais levemente solúveis, como a apatita. Então, nós temos aqui, nessa primeira imagem, mostrando a curva cheia, aqui azul, da apatita, e depois, após a adição dos reagentes, o valor do potencial zeta. Então, o que eu observo? Que eu tenho, né, continuo com carga negativa, mas aumentou, né, o valor negativo aqui do potencial superfície, ficou mais negativo, mostrando para mim que esses reagentes interagiram com a superfície da apatita, e essa interação foi uma interação química, como eu disse aqui, eu expliquei no caso do oleato, confirmando essa interação química, que apesar desse excesso de carga negativa, o reagente ele foi para a superfície, e agora o potencial ficou mais negativo, né? Assim como para a segunda amostra. E daí, aqui mostrando agora os resultados de flotação dessa apatita. Com dessas 2 apatitas, além das apatitas, eu testei aqui minerais calcita, dolomita e vermiculita, contaminantes do minério. Esse minério que eu estudei nesse trabalho especificamente é chamado de minério sílico carbonatado, uma amostra de Catalão. Ele tem como característica, esse tipo de minério, uma ganga com carbonato. Qual é o problema da ganga, né? Qual que é a dificuldade da flotação do minério sílico carbonatado, desse tipo de minério fosfático? É que esses minerais, calcita e dolomita, eles também possuem cálcio na sua estrutura, e como eu disse aqui, né, o reagente vem aqui para a superfície, vai interagir com a absorção química aqui com os
cátions de cálcio da superfície, formando essa ligação. Então, se na superfície da calcita e da dolomita também tem cálcio, o reagente também pode coletar esses minerais, e aí eu não consigo separar. Aí a dificuldade na seletividade. Então, o que a gente busca? Condições de reagentes, coletores seletivos, modificadores depressores que aumentem, que aumentem essa diferença entre a flotabilidade da apatita e dos minerais contaminantes, essa janela de seletividade, para tornar possível a separação desses minerais com ganga carbonatada, que é um desafio, né, na flotação de fosfato. Tem as características de superfície muito semelhantes, são também levemente solúveis, como a apatita. Então, a gente nota agora, né, na mesma amostra que eu mostrei aqui do potencial zero, a flotabilidade quando na presença de oleato de sódio. Então, o que eu observo? Que aumentou aqui, né, à medida que aumenta a concentração, aumentou a flotabilidade, mas com o aumento ainda maior da concentração de oleato, eu também tenho o aumento da flotabilidade das dolomitas e das calcitas. Então, essa condição, quando que eu teria alguma condição de possibilidade de separação, então eu teria uma concentração aqui, que eu tenho uma maior flotabilidade do mineral apatita e menor flotabilidade dos minerais de ganga, que é o que a gente... uma possibilidade para fazer a separação entre eles. Então, isso é uma avaliação que é feita, né, nesses estudos fundamentais. Na figura da direita, mostra ainda a influência do pH na flotabilidade. Então, a gente tem aqui as calcita, dolomita e vermiculita, e a gente observa que uma variação de pH varia entre 9 e 12, eu mantive esse pH mais alcalino que não ácido, porque eu falei com vocês que aumenta muito a solubilidade dos minerais, assim como a apatita, calcita, dolomita, em pHs mais ácidos. Então, eu mantive, no caso desse estudo aqui, né, eu escolhi por fazer ele em pHs mais alcalinos. E a gente observa que, variando o pH, teve uma variação expressiva da flotabilidade da dolomita, por exemplo. Nessa situação aqui de pH 10,5, né, eu tive um salto, porque nesse pH 10,5, eu tenho nessa concentração, se eu avaliar as espécies que eu posso ter no meio aquoso, a presença do primeiro hidróxido complexo de magnésio, PMGOH+. Esse íon, ele pode absorver na superfície por ponte de hidrogênio e ativar, né, a absorção do reagente à superfície positiva do oleato, que é aniônico, e aumentar essa recuperação. Assim como a presença desses cátions no meio aquoso podem cálcio, magnésio, a água para flotação de fosfato é muito importante. Então, a qualidade da água, né, ela é fundamental, porque eles podem interagir com o reagente e consumir o reagente. Então, aqui mostrando mais alguns ensaios, agora com outros tipos de reagentes que são anfotéricos, que têm a característica de terem um grupo positivo e negativo, mas no pH alcalino, esse pH que foi 9, eles agirem como aniônicos. Então, eu observo aqui, né, a recuperação com oleato, com berol, que é um sarcosinato, com outros reagentes para o meu mineral apatita. E aqui, na presença já de um modificador. Então, tentando buscar aumentar essa separação, então eu busquei usar reagentes que evitavam a coleta desses minerais contaminantes. Então, eu testei aqui nesse caso, né, nesse resultado, coloquei o amido de milho, o fluotinol. Então, a gente observa que sem depressor eu tinha uma diferença pequena, menor,
da flotabilidade da apatita e da dolomita, da calcita um pouco maior, e à medida que eu aumentei a dosagem de amido, reduziu, né, expressivamente a recuperação de dolomita e de calcita, mas em altas dosagens a gente tem também, desse modificador, desse depressor, uma redução na flotabilidade da apatita. Aqui, trouxe o trabalho do Leandro, professor aqui do Cefet também, do doutorado, que trabalhou com os minérios, com gama carbonatada. Então, ele testou apatita, calcita e dolomita. O primeiro gráfico é um resultado de apatita, o segundo de calcita, o terceiro para dolomita, com óleos, com um reagente à base de óleo de andiroba. Então, nos óleos, nós temos eles são, né, compostos de ácidos graxos, desses reagentes que eu tenho, né, que eu já mostrei anteriormente. Dependendo do tipo de óleo, a gente tem uma proporção diferente de ácidos graxos. E ele avaliou esse óleo de andiroba e chegou aqui em algumas condições de seletividade também, né, com flotação maior de apatita, aqui no pH 7,5, enquanto a dolomita e a calcita, né, uma baixa flotabilidade, uma possibilidade, então, de uso desse tipo de óleo. Os óleos, temos muitas pesquisas, né, com novos reagentes, buscando reagentes mais biodegradáveis, e a gente vê aí vários trabalhos mostrando, avaliando a possibilidade de óleos, de outros tipos de fonte vegetal. Nós usamos, eu acho que eu coloquei mais à frente aqui, né, mais comum, mais usado no fosfato, os óleos aí de soja, óleo casca de arroz, soja hidrogenado. Então, há, né, essa busca de reagentes cada vez mais seletivos. Então, eu trouxe aqui uma lista de coletores, são chamados da classe dos não sulfetos. Esses coletores que são chamados pelo LEI ionizáveis não TIL são reagentes que eles, dependendo, né, dependem do pH. Dependendo do pH, a gente tem uma ionização maior ou menor. Trago na frente da lista os ácidos carboxílicos, os carboxilatos de sódio, como eu já mencionei anteriormente, mas além deles, a gente pode ter como coletores de fosfatos, alquilsulfatos e sulfonatos, que são aniônicos também, com carga negativa aqui, quando tem, né, em meio aquoso, os mono e dialquilfosfatos, e alguns reagentes menos comuns, né, chamados muitas vezes sintéticos, os são sintéticos, sulfosucinatos, sulfoxinamatos, sarcosinatos, hidroxamatos, e mostrando aqui a fórmula. Então, o sarcosinato, que é anfotérico, ele tem aqui uma parte positiva e uma parte negativa, por isso é chamado de anfotérico. Mas, né, foi um reagente que foi seletivo no sistema de Cajati, por exemplo, que tinha essa ganga carbonatada, uma flotação complexa, né, essa separação, como eu mencionei, de calcita e apatita. E então, esses ácidos graxos, eles são obtidos de onde? Desses óleos. São a fonte desses ácidos, óleos vegetais ou gordura animal. Eu trouxe aqui um quadro com alguns tipos de óleo, chamar a atenção aqui para o óleo de soja, e ele tem, né, uma mistura desses ácidos graxos insaturados. Então, aqui uma imagem do ácido oleico com uma dupla ligação. O ácido linoleico é um ácido de 18 carbonos com duas ligações. O esteárico, ele é saturado. Então, nós temos aqui essa proporção no óleo de soja, o almítico também é saturado, maior, a constituição maior desses ácidos graxos insaturados. Então, nós temos visto, né, na literatura dos trabalhos experimentais, como
os óleos que têm essa concentração maior desses ácidos insaturados têm um desempenho melhor na flotação. Então, aqui esse trabalho, eles fizeram uma avaliação da proporção ótima entre ácido oleico, linoleico e linoleico para coletar a apatita. Então, fizeram uma proposta de misturar esses ácidos graxos. E eles chegaram aqui nessa proporção, 54% para essa amostra de apatita, né? De ácido oleico, 36% de linoleico, 10% de linoleico, com uma condição boa, ideal aí para flotação da apatita. E comparou aí com óleo de milho, feijão, mamona e de arroz. Desculpem que entrou aqui um pouquinho no slide, mas então a gente observa o óleo de mamona aqui, né, com uma composição bem próxima do que eles propõem. Então, aqui os resultados da flotação, de recuperação e teor, essa mistura de ácidos graxos, e, consequentemente, com cada um dos tipos de óleo. Então, eles definiram essa proporção para a coleta da apatita. E esses óleos, eles, para serem utilizados na flotação, eles precisam ser saponificados, para que eu tenha liberação do sabão, que efetivamente vai ter, né, a ação como coletor, que vai dissolver na superfície da partícula. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um sabão. Eu uso, assim como a gente faz em casa, né, a gente mistura o óleo com um hidróxido, com uma soda, um hidróxido de sódio ou potássio, gerando aí o sabão do metal, que pode ser sódio ou potássio. Por que sódio ou potássio? Porque é possível fazer aí essa saponificação e gerar esses ácidos compostos solúveis para serem usados, para interagir, né, para serem usados no sistema de flotação. Então, para os ácidos graxos que já são livres, apenas a soda do condicionamento da flotação, ela pode já ser suficiente para essa saponificação e esses reagentes terem um bom desempenho. Já os ácidos graxos que estão combinados, a gente precisa fazer uma pré-saponificação antes da flotação. Então, essa etapa de preparação do reagente, ela é também fundamental na flotação de fosfato. A temperatura vai interferir muito. O tempo de condicionamento, a proporção aí entre os reagentes, a base e o óleo, né, na saponificação. Então, aqui eu trago ainda um diagrama de distribuição dessas espécies, considerando, né, o ácido carboxílico, aqui o oleato de sódio, o cloreto de carbono, na concentração de 3 vezes 10 a menos 5 mol por litro, e duas imagens aqui. Então, o que a gente vê na imagem A? Que a espécie que eu tenho em meio aquoso disponível do reagente que vai agir como coletor, ela vai depender muito do pH, de novo, né? O pH. E a gente observa que em pHs mais ácidos, a gente não tem disponível a espécie iônica, e a gente sabe que a interação com a superfície do sólido vai acontecer a partir dessa espécie iônica. Então, se eu não tenho disponibilidade dessa espécie iônica, eu não vou ter recuperação. Então, eu vou ter dificuldade para realizar a flotação em pH ácido. O segundo motivo, né? É mais comum ela ser realizada em pHs acima de 7, mais alcalino. E a gente observa aqui uma característica que em pH 8, nós temos uma espécie que é chamada de iono molecular, que e corresponde, muitas vezes, com os trabalhos, né, experimentais, numa região que a gente tem uma flotabilidade ótima da apatita, quando da presença, né, desses compostos. A gente pode entender isso aqui, que essa espécie, quando ela pode absorver essa espécie iono molecular, assim como quando a gente usa
compostos neutros coadsorvendo junto com os coletores aniônicos. Então, há aqui uma interação entre as cadeias carbônicas, que a gente chama de interação hidrofóbica, e esses compostos neutros, eles posicionam entre aqui os aniônicos, reduzindo, né, diminuindo essa repulsão aqui entre as cabeças, favorecendo a absorção. Então, a gente consegue formar essa hemimicela, que é esse filme aqui de reagentes em contato com a superfície do sólido, uma concentração menor do que o reagente estivesse sozinho. Então, por isso, né, acredita-se que nessa região aqui, para essa concentração, aqui para uma concentração de 10 a menos 4 mols por litro, um pH um pouco maior, que a presença nessa região que a gente tem esse composto iônico molecular, uma flotabilidade maior, costuma ser observada. Então, esses ácidos carboxílicos, como que eles interagem? A absorção predominante é química. Por que acontece essa absorção? Porque eles têm muita afinidade com os íons alcalinos terrosos que tem na superfície da apatita, assim como da dolomita, da calcita, da barita. Por quê? Porque eles, dessa afinidade, formam aqui, né, o carboxilato, por exemplo, de cálcio, de magnésio, que é insolúvel. E esse composto insolúvel, ele precipita e fica na superfície, dando essa característica aqui apolar. Porque da interação do carboxilato com o sódio, o potássio, por exemplo, forma-se um composto solúvel. E aí ele não, né, fixaria na superfície. Para que eu tenha essa ação de hidrofobização, eu preciso que o reagente esteja na superfície. Então, acredita-se que acontece essa ligação, essa reação química nesses sítios, formando esse carboxilato, por exemplo, de cálcio na superfície da apatita, ou ainda, como ela é um mineral levemente solúvel, a gente também tem cátions próximo aqui a essa região superficial, que vão interagir com o reagente que está no meio aquoso, e pode formar aqui esse composto próximo à superfície, ele se precipita e ele se posiciona, se deposita na superfície do sólido, promovendo a hidrofobização da apatita. Então, mais uma vez, se eu tenho esses íons presentes na água, eles podem consumir o meu reagente, porque pode acontecer essa reação no meio aquoso, ter a formação, né, do carboxilato de cálcio, magnésio, e consumir o reagente e ele não ficar disponível para hidrofobizar a minha partícula. Por isso que a gente observa que na presença desses íons na água, com o aumento da concentração deles, a gente tem a redução do desempenho da flotabilidade, né, da recuperação na flotação de apatita. A necessidade de usar cadeias longas para segurar a hidrofobicidade, essa cadeia do carbono aqui com muitos átomos, né, como a gente viu do ácido graxo, é porque esse grupo polar, ele tem, né, uma característica muito hidrofílica, para que a gente garantir a hidrofobicidade. É possível da gente ter absorção física, por exemplo, por atração eletrostática de um ácido carboxílico em meio ácido. A superfície tem carga positiva, como eu mostrei lá, né, a pH mais ácidos, eu posso estar com um mineral com carga positiva. E se o reagente é negativo, pode acontecer, mas é uma absorção. Por que a absorção é rara? Porque no meio ácido a gente não tem essa espécie, né, iônica disponível. Então, por isso a absorção, nós dizemos que a absorção do reagente dos óleos, né, dos ácidos graxos na superfície dos minerais levemente solúveis da apatita, ela é química. Mas o Baltari, ele traz um trabalho que mostra que para tempos de condicionamento longos, acima de 30 minutos, em pH ácido, foi possível fazer, né, fazer flotação. Como? A gente tem aqui a precipitação, de novo, do óleo,
essas gotículas do óleo coletor absorvem na superfície das partículas, formando esse agregado hidrofóbico, e aí esse agregado interagindo com a bolha. Isso, né, para tempos longos aí de condicionamento em pH ácido. É um resultado que eu trouxe, que achei interessante essa pesquisa. E, como modificadores, eu trouxe o polissacarídeo, o amido, né, que é o mais usado no Brasil, como depressor hoje de milho, de mandioca. O amido, ele é formado na fotossíntese aí, é um polímero, né, pelas moléculas de glicose, então, pela união dessas moléculas de glicose, formando macromoléculas. Então, o amido é constituído de parte amilose, parte amilopectina. A amilopectina aí é a parte insaturada, ramificada, desculpa. E por que do uso, né, desses depressores? Eles têm diversas vantagens, são mais desses polissacarídeos. E outras fontes têm sido pesquisadas em catalão mesmo, né? O André tem, mas ele é início, uma pesquisa consagrada aí, né? Novas fontes desses polissacarídeos, porque eles são mais, as vantagens são mais baratos, são mais estáveis, biodegradáveis, não tóxicos. Então, mais uma vez, nós usamos amido, eu trouxe aqui amido de milho, mas também hoje já usa-se amido de mandioca, na flotação direta do minério fosfático com ácidos graxos para produzir aí concentrados de apatita. Como que eles absorvem? No caso, né, pensando nessa ganga de carbonatos e ferro, são minerais hidrofílicos. Acredita-se, né, que a predominância da absorção ela se dá por interações do amido com a superfície, por ligações de hidrogênio, e também por formação de um complexo químico aqui. Tem a superfície, um cátion metálico nessa superfície, a presença do amido, né, forma esse complexo. E esse amido, então, absorve, né, causando o quê? A maior hidratação da superfície, impedindo a coleta, a hidrofobização. Aqui eu trago ainda um resultado mostrando para a apatita, microflotação com oleato de sódio, eu mostrei anteriormente, né, não mostrei esse efeito do pH, então a gente vendo aqui, confirmando, né, que eu disse que em pH em torno de 8, ó, a gente tem essa maior flotabilidade, no caso dessa amostra que eu testei, esse também é o resultado do meu trabalho, leitor aniônico. Então, acredita-se que nesse pH a gente tem aí a presença dessa espécie molecular, melhorando a flotabilidade. E, por outro lado, nessa região mais alcalina, a gente tem também um ganho de recuperação devido ao primeiro hidroxicomplexo de cálcio, que pode aparecer nesses pHs em torno de 12. E, para finalizar, eu trouxe imagens aqui dos equipamentos, então todo esse eu dei uma ênfase maior nessa questão dos reagentes, da hidrofobização, mais específico no caso do fosfato, mas essa separação vai acontecer nos equipamentos de flotação, então a gente tem colunas de flotação mais usados, né, ainda mais usados de células mecânicas, onde a colisão bolha-partícula, primeira etapa, e uma das dificuldades, né, da recuperação de finos, como eu disse, já mencionei, que a gente tem esse desafio, né, para recuperar esse fino, a gente perde muito P2O5 nessas frações de lama que são depositadas nas barragens. Então, nós precisamos de melhorar essa primeira etapa, que é a colisão contato bolha-partícula, para que, né, essa partícula fina consiga absorver e ter uma flotação, não por arrasto, mas uma flotação verdadeira. O que seria aqui, está ilustrando, se eu tivesse a camada de espuma, e
eu tenho, então, as bolhas em azul, em amarelo, o filme de água que envolve a bolha, que estabiliza aí essa camada de espuma. E eu posso ter partículas sendo coletadas porque estão aderidas, as vermelhas estão aderidas a bolhas, porque são hidrofóbicas, o que eu quero recuperar. Isso é chamado de flotação verdadeira, mas eu tenho aqui as escuras que podem flotar, né, no filme de água que envolve a bolha por arrasto, que são levadas. E essas partículas finas, elas têm essa facilidade, né, de serem arrastadas pelo fluxo de água, podem flotar também por arraste mecânico. Então, não vou entrar nessa parte de equipamentos de flotação, só quis trazer. Na coluna de flotação, a gente tem alimentação de ar na base da coluna, nos aeradores, a alimentação da polpa na parte superior, então há um fluxo contra a corrente, o gás subindo, as partículas descendo, aqui vai acontecer essa colisão bolha-partícula, forma um agregado, né, dos minerais hidrofóbicos com as bolhas, e esse agregado vai ascender, formando no topo do equipamento essa camada de espuma. Eu tenho uma característica na coluna que é a injeção de água de lavagem para minimizar esse arrasto hidráulico e o transbordo aqui desse concentrado. Enquanto as células mecânicas, a gente tem um agitador, um impelidor, vai promover aqui uma mistura, né, de mistura perfeita, uma agitação, diferentes tempos de residência, partículas, às vezes, bolha, e com essa maior turbulência, eu tenho uma dificuldade, né, nas células mecânicas de fazer a flotação dessas partículas de tamanhos menores. Então, eu trouxe aqui ainda um trabalho, comecei a separar alguns estudos, mas não consegui evoluir muito nisso, pela disponibilidade de tempo, também eu não teria mais tempo para apresentar aqui para vocês, mas vou mostrar essa pesquisa da Angélica, que fez também na UFO, que eu acho um trabalho bem interessante, que ela avaliou a influência de tamanho de bolha na flotação em coluna para diferentes granulometrias de apatita. E aqui ela conseguiu filmar, né, no sistema dinâmico, as bolhas no sistema bifásico, só as bolhas na água, o ar e a água, as duas fases, e na presença de sólidos e os diâmetros. Mas ela observou uma redução drástica do tamanho das bolhas, né, na presença, quando a gente está na polpa mineral. Então, no sistema trifásico aqui, a gente tem um outro comportamento desse gás que vai transportar essas partículas, e dessas conclusões que ela chegou, que quando a gente tem bolhas muito pequenas, essas bolhas têm uma baixa velocidade de ascensão e pode ser inferior à velocidade descendente da polpa, e eu posso perder as partículas hidrofóbicas coletadas, vão sair no material não flotado. Então, ela não conseguiu atingir teores de P2O5, né, no concentrado adequados, quando usou bolhas muito pequenas. Já com bolhas pequenas, isso para flotação na granulometria fina. Para bolhas pequenas, ela teve uma área de superfície que as bolhas, né, quanto menor o tamanho, tem mais área de superfície, isso favorece a cinética de coleta, colisão, bolha-partícula e o transporte por volumes. Então, foi uma condição mais interessante do que bolhas muito pequenas. E as bolhas grandes, a dificuldade que a velocidade de ascensão, né, é maior, tem uma área de superfície menor para coletar essas partículas, e elas também são menos estáveis. E deixo aqui o endereço, né, do PPGMI. Nós temos já diversos estudos que foram feitos com minério fosfático. Todos esses trabalhos estão disponibilizados lá no repositório do programa de pós-graduação, então vocês podem ter acesso às dissertações. Michele, sensacional sua palestra. Vou começar fazendo algumas discussões
e até porque você pesquisou minério fosfático, né? Você está fazendo flotação, tem um estudo baseado nessa área aí, muito legal. Eu tive a oportunidade de conhecer depois que cheguei para Catalão para desenvolver meu doutorado, até porque o fosfato que a gente tem lá no Pará, ele é laterítico, né? Ele é a termofosfato, é a crandallita Ah, goiazita. sim. É bem diferente, você não entra no processo de flotação, você lavra, cominui, de lá já vai secar e fazer, né, aí outro processo que é o processo térmico. Mas também Uhum. tem teores bem significativos de fósforo. Eu queria, antes de mais nada, falar de uma parte da sua apresentação, que você apresentou aí o estudo do, acho que seu colega Leandro, né, sobre fontes alternativas de reagente, o uso do óleo de andiroba, Uhum. andiroba naturalmente da Amazônia, né, com fins muito mais fitoterápicos, outros usos. Quais outros estudos, assim como você citou o trabalho de André e Delenice aqui, feito pelo FICAT aqui no Ampimi, né, com pesquisa de reagentes à base de alternativas, então se tem outras pesquisas sendo realizadas aqui. Quais outros Uhum. estudos vocês estão conduzindo, Michele, aí dentro do Cefet para desenvolver químicos verdes, vamos chamar assim, né? Que eu acho que fica mais elegante ainda. Uhum. Quais as pesquisas vocês estão fazendo para químicos verdes? Então, nós temos um projeto, um dos projetos, vou citar esse, que nós estamos testando nanopartículas, reagentes à base de nanoceluloses, de eucalipto, de pinos. É um dos projetos, né, que ela tem, que elas podem ser modificadas, então a gente está tentando ir para essa escala aí, né, de nano, para avaliar qual vai ser o efeito, se a gente vai conseguir melhores resultados mais seletivos. Então, a gente tem testado nanamido, nanocelulose. O Leandro está com um grupo que continua avançando nesses testes, porque esse estudo que eu mostrei foi, com os óleos amazônicos também, outras fontes, foi um estudo fundamental, com microflotação. Então, eles estão avançando aqui com Uhum. uma escala de bancada, tentando fazer, né, viabilizar. Tem uma dificuldade nessa purificação, a gente está percebendo, na espumação, mas tem também essa linha buscando, né, esses reagentes alternativos. Eu comento isso porque, por exemplo, quando a gente pensa na questão dos óleos amazônicos, não só, na verdade, de frutos amazônicos, né? Aqui, Uhum. os professores André e Helenice, Do cerrado. a Helenice é, inclusive, minha orientadora, pesquisa materiais do Cerrado, mas a pesquisa ela tem um outro, pelo menos sobre o meu olhar, e aí eu queria ver qual é a sua posição com relação a isso, porque a gente tem que, às vezes, viabilizar, sim, estudos de elementos alternativos, mas a gente tem que ver quais são as fontes que depois vão dar origem para manter essa produção, porque a gente, às vezes, tem um foco de mercado mais específico e até, de repente, pode desenvolver um produto que tenha tendência para suprir uma demanda no setor mineral, mas que na prática provavelmente É. não vai se tornar algo concreto pela prioridade de uso em outro segmento. Como é que você vê esse tipo de situação, Michele? Te deixar numa saia justa É, ainda. é difícil, né? Mas, assim, uma coisa que eu penso aqui, eu lembro ainda, quando eu estava, né, no doutorado, que a gente, do Toninho comentar que era usado amido de milho, basicamente, porque, mas tínhamos pesquisa com outros amidos, por exemplo, que o amido de mandioca tinha um desempenho muito bom, mas não tinha Sim. disponibilidade. Hoje a gente já tem, né? Foi feito todo um trabalho em cima disso, e a gente tem a disponibilidade de amido de mandioca, ele já está sendo usado em escala industrial. Então, trabalhou-se, né, para construir essa possibilidade. Eu acredito que, dependendo, né, teria que ter uma junção de forças, né,
toda a cadeia aí produtiva do reagente, para talvez a partir dessa pesquisa disponibilizar. Mas eu acho que tem que acontecer, né, essas pesquisas, porque talvez nesse minério mesmo, o sílico carbonatado, que é muito complexo de ter seletividade, se a gente consegue uma espécie promissora, eu acredito talvez viabilize a produção de um novo reagente, porque vai viabilizar o beneficiamento de uma grande quantidade, né, uma disponibilidade de uma grande quantidade depois de fosfato. Mas eu não sei te... Não, eu concordo. Eu até digo assim, não sei se você... Mas acredito que você conhece o professor Denilson da Unifesp, também foi orientado pelo Toninho, né? E foi meu colega na época de graduação, assim, um pouco mais à frente, de alguns semestres à frente, e tem conduzido também pesquisas nesse sentido lá, e acho muito legal essas buscas que estão sendo feitas, né? Eu acho que trazer essa discussão é muito importante. Nós temos aqui a pergunta da lista, a colega nossa aqui do programa, ela parabeniza você, viu, Michele? Diz que a sua palestra é extremamente didática, realmente é uma aula. Aprendeu um pouco mais sobre flotação. Ela é colega do doutorado, é formada aqui em Engenharia de Minas pela UFCAT, né? Fez o mestrado e agora está terminando o doutorado. E aí diz o seguinte, apenas uma curiosidade, no laboratório de vocês aí em Araxá, além de estudos de flotação com minérios apatíticos, vocês também desenvolvem pesquisas de flotação de fosfatos a partir de rejeitos? E aí ela continua. Na sua visão, quais são os principais desafios na aplicação da flotação para a recuperação de fosfatos provenientes dos rejeitos? Sim, o Santiago até está aí, ele tem desenvolvido, né, atualmente um trabalho de flotação de rejeito, já é um minério, né, um minério que ele trabalha de baixo teor e ele tem conseguido melhorar, né, recuperar mais. A gente tem com outros rejeitos, acredito, eu acho que não vou saber se elencar todos agora, mas a gente costuma fazer. Eu acho que os desafios, né, principalmente no caso dos rejeitos, é a granulometria, a seletividade, mas também a granulometria, porque muito é perdido na do fósforo. Então, eu acho que esse é um desafio da gente tentar promover cada vez mais, né, essa recuperação desses pinos. A gente até fez uma pesquisa aqui, uma aluna, eu acho que eu mencionei ela aí na apresentação, de flotação reativa, é uma outra possibilidade, buscando recuperar, separar essa ganga carbonatada. E que seria, né, a gente usa um polímero para recobrir, por exemplo, os minerais, a dolomita, de forma que seja impermeável ao gás, e você coloca esse meio ácido, aí da reação formam-se bolhas na superfície do mineral que ele pode acender. E aí você conseguir separar esses carbonatos dos fosfatos. A gente testou isso aqui, tem, né, essa possibilidade, tem por uma dissertação. Mas, assim, na minha visão, esse é o grande desafio do viabilizar a flotação desses rejeitos finos. Michele, eu vou continuar aproveitando aqui a questão da colega e te perguntar o seguinte, e como é que você vê a pesquisa para a recuperação de outros elementos que ocorrem associados aos fosfatos daqui da região? Né? Quais os desafios para se tornar e viabilizar coprodutos a partir dos rejeitos contidos na produção de fosfato, aqui, seja no Complexo Catalão, seja aí na região pela CBMM, o que você tem para dizer para a gente nesse aspecto? Então, a gente tem, né, os rejeitos magnéticos, que já até têm sido reutilizados, CBMM
que eu não tenho tanto, né, conhecimento para falar, mas eu sei que eles estão comercializando os rejeitos de magnetita. E em relação tem também a barita, né, que às vezes que também é processada e algumas vezes é gerado o subproduto, ela é comercializada. Mas eu acredito que os principais são esses, o ferro, aí, não sei te falar precisamente os desafios nesse sentido, o Deilton. Eu acho que Agora você falou do Denilson, eu estou chamando de Deilton. Não. Acho que apertei assim um pouquinho, porque assim, teve um colega que terminou recentemente aqui o doutorado, né? Então, o Francioli terminou aqui conosco, e ele estava pesquisando justamente os elementos de terras raras associados, né, aos complexos carbonatísticos aqui da produção de fosfato. E aí tem, justamente, você traz a questão da magnetita, da barita, então tem essa outra, eu acho que essa outra necessidade de não só recuperar o fosfato do rejeito, mas também de você caracterizar e viabilizar outros coprodutos, né, que eu acho que é uma necessidade que aí a gente consegue dar circularidade à cadeia produtiva, a gente consegue realmente potencializar a cadeia produtiva do fosfato quando a gente faz a exploração nesse sentido. O Santiago, né, ele diz o seguinte: dá boa noite, parabeniza pela palestra, e diz assim: na sua opinião, trabalhando com carboxilato de sódio, que já espuma, você entende que há vantagem no uso do espumante? E aí ele também completa dizendo assim: seria interessante essa combinação entre o carboxilato de sódio e o uso de um tensioativo, né? Então, isso depende muito, né, do pH, que a espumação ela vai depender do pH, que dependendo do pH a gente vai ter mais disponibilidade do carboxilato na forma iônica ou molecular, então ele vai espumar mais ou menos. Então, a vantagem do tensoativo não iônico é redução, controle, né, do tamanho das bolhas. Mas, então, eu acho muito válido você avaliar essa mistura, essas misturas no sistema de flotação, com efeito, porque há uma sinergia, né, dos dois reagentes, e isso pode ter um efeito benéfico, porque o espumante, quando é usado, é colocado direto, né, no equipamento, com esse objetivo das bolhas, mas eu acho que precisa ser mais investigada essas sinergias, as interações que podem ter entre coletores e espumantes. Perfeito. O Luiz Alberto aqui, colega nosso, parabeniza você pela palestra, a Jaciane também, que é colega nossa, que também está fazendo mestrado aí com terras raras, também parabeniza você. Ela também está trabalhando aí com rejeito do fosfato aqui da CEMOC, mas se Deus quiser, em breve estará defendendo aí dissertação. O Santiago tem mais uma pergunta, mas antes eu queria te dizer o seguinte, antes da pergunta do Santiago, que é sobre depressor. Aliás, eu vou fazer primeiro a do Santiago, sobre depressor, e depois eu te faço uma outra pergunta, Michele. Ele pergunta sobre a atuação do depressor. Podemos afirmar que a interação deste no processo de flotação é física? Primeira pergunta, se é física. E depois ele pergunta assim: como se dá a interação deste com a superfície dos minerais de ganga? Fala-se muito no efeito sobre a reologia da polpa. O que você tem para falar? Sim, então, a absorção não pode, preferencialmente não é física do depressor, né? Tem-se ponte de ligação de hidrogênio, que é considerado uma interação mais forte, química. Então, e essa ponte de hidrogênio, como ela acontece em muitos pontos da cadeia do reagente com a superfície, né, ele consegue fazer esse papel, e também pode ter como eu mostrei, uma complexação, uma reação mesmo entre os cátions da superfície com
o amido, formando esses polissacarídeos, formando um complexo. E isso também seria uma dissorção química. Qual que é a outra pergunta que eu já me perdi? Ali, comenta assim. Comenta como se dá a interação. Sobre a reologia? Né? Ele está dizendo que essa interação com a ganga, né, está muito ligado aí à questão da reologia da polpa, né? Sim, tem alguns estudos de reologia, mas são feitos, né, mais em moagem, também agora a gente tem as operações de separação sólido líquido, mas tem estudos de reologia na flotação que impactam significativamente o comportamento da flotação. Agora, em relação ao específico do depressor desse estudo de reologia, eu não sei responder. Nunca, sabe, pesquisei especificamente sobre isso ou me debrucei nesse assunto. Tá certo, Michele. A pergunta que eu vou te fazer, ela está muito ligada, na verdade, a um contexto, não sei se talvez fora da sua área, um pouquinho, está ligada à flotação, está ligada aos reagentes, mas está focada no aspecto do seguinte: como é que você vê hoje a questão da utilização da água da água de processo na flotação e a necessidade de caracterizar os íons livres presentes e os seus efeitos no processo de flotação, principalmente no caso de flotação aí de fosfato. Sim. A gente já viu que interfere. Eu ia até colocar o resultado do trabalho. Tem um resultado do Toninho e também um artigo antigo do Toninho mostrando esse efeito prejudicial dos íons na flotação de fosfato e também mais recente um pouco da Mariana, da UFO, que ela fez um estudo bem completo, né? Mas não consegui incluir isso na apresentação, mostrando a redução da recuperação da flotação na presença desses íons, cálcio, magnésio, flúor, né? E que eu acho que a necessidade, né, cada vez maior de recuperar essa água. E tem a questão da dificuldade agora, porque se você tem cada vez menos, né, a barragem, a disponibilidade de água na barragem, você precisa já fazer uma recirculação imediata dessa água na flotação. E às vezes a água está aqui ali sai direto do espessador, sai do filtro, ela vai ter, né, esse impacto pela presença desses íons, essa redução. Então, o que eu acho? Que precisa ter etapas, inclui etapas de tratamento dessa água. A gente tem feito aqui até uma pesquisa usando flotação por ar dissolvido para tentar reduzir a turbidez, eliminar íons contaminantes. Nós estamos com esse projeto, né, em parceria até com o Santiago também, para tentar reutilizar já de imediato essa água da separação sólido-líquido, que eu acho que é uma tendência, porque se a gente, né, tem cada vez mais restrições ambientais, então a gente precisa ter uma qualidade, uma água que não interfira tanto no processo de flotação. Né? Eu faço esse comentário, né? Tem uma disciplina de tratamento de efluentes dentro da nossa especialização aqui em tratamento de minérios, e sempre comento isso com os alunos, que um dos grandes desafios hoje é o processamento, olhar e entender que o simples fato de a gente acabar reaproveitando a água não é uma solução imediata para o processamento, porque ele pode trazer associado essa perda por conta de íons que estão lá, de tratamento que a gente acaba ainda não assumindo como um fato, a necessidade de tratar a água, né? Isso ela pode... a gente tem estudos, né, como você já citou, que já apresentam essa perda da eficiência da recuperação quando se faz essa recirculação mais imediata. O Santiago aqui agradece... Pode falar. Não, é só falar que às vezes a gente até perde completamente, né, o desempenho, assim, cai a recuperação.
O Santiago aqui agradece você, né, dá os parabéns. A Issa também agradeceu pela resposta. Tá? Então, assim, eu agradeço mais pela oportunidade até de conhecer uma colega da área de engenharia química, acho muito legal. Achei legal algumas perguntas aqui com relação à parte de geologia. Lembro, algum tempo atrás, quando fui atrás de iniciar o doutorado, estava lá no IF, a gente fica mais afastado lá no Pará, né, das fontes de pesquisa na área mineral, e aí estava propondo alguma coisa na área de geologia e da parte de cinética, de reação. E achei interessante que uma das respostas iniciais foi assim, não, isso aí não interessa, não. É muito químico. Entendo. É muito químico. Eu acho que... Mas a gente vê essa necessidade. Michele, foi sensacional a sua palestra. Convido você, na oportunidade que tiver, passando por Catalão, vem aqui. Não sei se você já conhece a nossa infraestrutura aqui no Lampimim, mas se puder vir conhecer, vai ser uma satisfação tá aqui conosco, tomar um cafezinho, tá, comer o pão de queijo goiano. Não sou goiano, sou paraense, mas vou convidar você para comer pão de queijo goiano. Não vai ter café com pupunha, tá? Mas fica esse convite. Vamos pedir, né? Vem comer uma coisa aqui. Sensacional a sua apresentação. E aí as suas considerações finais da noite de hoje. Eu que agradeço, né, a oportunidade, o convite para esse bate-papo, para conversar com vocês. Também tenho, né, prazer em conhecê-lo. Também abro aqui, né, as portas do Cefet para receber todos aí que queiram, né, conhecer nossa estrutura, parcerias. E eu acho que para encerrar, né, o fosfato, a gente, né, como eu mencionei, ele não tem, né, substituto, ele é fundamental. A gente precisa, né, de disponibilizar e melhorar, principalmente internamente dentro do Brasil, a produção de concentrados fosfáticos e de uma forma cada vez mais sustentável, reduzindo as perdas, né, aumentando a recuperação, a seletividade. Então, eu vejo que a gente tem que trabalhar nesse sentido. É um processo complexo, desafiador, no próprio dia a dia, as mudanças de tipologia dos minérios envolvem, às vezes, um ajuste drástico na rota, né? Mas eu vejo que é um ganho, né, geral, a gente conseguir melhorar essa concentração de fosfato, melhorar a disponibilidade. E eu deixo aí esse desafio para que cada vez mais, né, a gente tenha pessoas trabalhando e buscando melhorar essa recuperação do fosfato. Michele, mais uma vez eu agradeço. Você falou uma coisa que é sensacional. Nós continuamos precisando aumentar a nossa produção, né, de minério fosfatado. É uma busca crescente para que a gente possa minimizar a nossa dependência da importação desse bem. Então, aí é uma necessidade de a gente potencializar, melhorar a nossa recuperação de fosfato em nossas plantas de produção. E concordo com tudo que você disse e acho sensacional. Já digo que aceito o convite, particularmente como não conheço, vou aproveitar para dar uma visita, fazer uma visita à Silvânia, conhecer o Cefet, Araxá e os colegas aí, viu? Gente, para quem nos acompanhou até aqui, a gente agradece. Uma boa noite a todos. Lembrando que a palestra da professora Michele vai estar disponível no nosso canal do Lampimim. E aí, Michele, às vezes as perguntas vêm pelo YouTube. Tá? O André ele gerencia essa parte, tá? A conta do Lampimim está no nome dele. E aí ele, quando vem, às vezes as pessoas estão assistindo, têm dúvida, vão buscar, já conhecem o nosso canal. E aí ele reporta posteriormente, se houver dúvidas, se houver perguntas pelo YouTube, ele reporta a você e aí com certeza você fica à disposição para responder, tá bom? Com certeza. Bom, Michele, um abração para você e uma boa noite. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau.